Por isso que eu falo, ele quer pegar uma coisa e quer fazer canção. Por exemplo, a canção, no fundo, vocês vão ver, ela não tem heresia, assim, não tem nada antibíblico. Mas ela é rasa, vocês vão ver. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Claudione Colevati e nós estamos em mais um De Olho na Letra. Hoje a canção chama O Fogo Nunca Dorme. Cara, de novo nós estamos aqui fazendo análise de uma música do Alessandro Vilas Boas. Vilas Boas, tá na hora de pagar uns royalties. Quem indicou essa daí? Essa foi o Igor da Costa, o flamenguista. Então, isso que é bom de falar aqui, pessoal. Não somos nós que escolhemos as músicas, é o pessoal que pede para nós fazer análise. Existe toda uma enquete Então lá. não é perseguição, entendeu? Pode olhar os comentários dos outros, tem gente pedindo música e a gente vai aos poucos, vai colocando aqui. É isso aí. Sim. E eu gostei do comentário do Igor porque ele falou assim, olha, eu gosto das músicas do Alessandro, mas também estou começando a entender as análises que vocês estão fazendo. Aí por isso ele indicou essa canção. Ele não veio criticando a gente, porque nós não recomendamos a canção anterior do Alessandro. Não sei se era Deixa Queimar, não sei. Eu não lembro. Esse cara gosta do fogo. Rapaz, esse cara é que diário, mano. É bombeiro, foi bombeiro. Acho que isso aí. Mas você que vai estar assistindo... E é bombeiro estilo Fahrenheit 451. Que não é o bombeiro que apaga, é o bombeiro que põe fogo. Você que vai estar assistindo, que vai falar assim, olha, eu não concordo com a análise de vocês. Você tem todo o direito de não concordar. O que a gente pede é o seguinte, tenha respeito nos comentários. Você discordar da gente, até apresentando versículos bíblicos, cara, nós estamos aqui para trocar um feedback, até para aprender com vocês. De repente eu posso estar falando alguma bobagem aqui e alguém aí no comentário até me corrige, eu não tenho problema nenhum com isso. Agora... Quem tem problema com isso é o André, não é o John. Não é? Agora, atacar a gente, eu vi alguns comentários lá, não sei se o Rafa já viu, tem uns caras lá meio bravos com a gente, mas assim, a nossa análise é sempre feita na questão da letra. Se a letra não condiz com as escrituras, vocês têm que também então ter aí no conhecimento de vocês que por algum momento pode ser que a gente esteja certo e o cara que está cantando possa estar errado. Por que não? Inerrante é só a Bíblia, correto? Sim. Como também a gente pode estar errado na análise e a canção pode estar certa. Eu quero dar uma dica para vocês. Tenha como maioral no seu coração a pessoa de Deus. Não crie ídolos não, gente. Isso. Porque quando a gente fere, às vezes, o ídolo das pessoas, machuca, dói, a pessoa vem xingar, vem criticar, mas que Deus trabalhe no seu coração para que ele seja o centro do seu coração e não pessoas ou objetos. Isso aí você está cometendo um pecado que muitas vezes você condena, que é a questão dos católicos, né? A questão de idolatria. A idolatria não é simplesmente adorar uma imagem de barro ou de madeira ou de qualquer coisa. Idolatria é quando você coloca qualquer coisa na frente de Deus. Então para você o seu ídolo pode ser um músico, um compositor, e você está pecando nessa área. Então é bom você entender um pouco mais sobre isso e começar a pensar que o único que deve ser adorado é apenas Deus. É o que a gente vai ver aqui nessa letra, eu acho. E que fique claro, nós não temos nada contra o Alessandro Vilas Boas, né? Nada. Nem sei quem é, na verdade. O Jean nem conhece. Eu também eu conheci por causa do canal, eu sou sincero também, eu não... E por causa do qual é o som. É a música Tiny a música Carpinteiro, né? Carpinteiro. Foi uma das primeiras músicas que foi analisada. Segundo De Olho na Letra. Então vamos lá, vamos começar a análise aqui, do O Fogo Nunca Dorme. A canção começa assim: existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina, e a minha vida ele governa, Alguma coisa, Jean? Não, depois você corta. Foi que ele tá com letra maiúscula, ficou estranho. Porque está se referindo a Deus. Está recebendo a Deus. Na minha vida Ele governa, né? Ele não vai cortar, ele vai deixar preto. Não faz corte. Apocalipse 5:11 fala: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Salmos 47:8 fala: Deus reina sobre as nações, Deus está assentado em seu santo trono. Bom, acho que sobre a questão que Deus está no trono reinando, sobre isso a gente não tem dúvida, né? A canção aqui não tem... Esse trecho da música... Não tem problema nenhum, né? Tá tranquilo. Ele governa as nossas vidas e faz o que quer sem pedir permissão, e isso serve para justos e ímpios, que às vezes as pessoas... Elas não entendem que quando Deus governa mesmo tudo. Eu peguei a passagem de Daniel 4:35
que diz assim, ó: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir a sua mão, nem de dizer-lhe o que fizeste. Quem está dizendo isso daqui é Nabucodonosor, depois de ser proferido um versículos antes. O que ia acontecer com ele aconteceu, e ele tinha que virar meio que um animal selvagem, Foi comer capim. até ele reconhecer e falar isso com a própria boca, cara. E Deus avisou ele antes, Daniel, através do profeta Daniel, Deus avisou ele que ia acontecer isso com ele, cara. Sim. Cara, é fantástico. Então, Deus governa a minha vida e governa a vida, Deus governa o universo, cara. Deus está no controle de todas as coisas. Isso chama soberania, só isso. É, só. Viu? Quem sacou? Quem sacou? Aqui eu acho que a música começa a ficar meio estranha. Porque ela fala assim: e esse rei veio a mim, com seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos. Sorrindo me disse. Tem o tipo acho que é alguma coisa assim, né? Uma coisa da música. Eu nunca consigo entender quando o cara põe um E, H, assim, né? Eu acho que é tipo uma expressão, né? Tipo, Então, normalmente quando eu falo né no chat, eu coloco N, E, H, né? Então, tipo, deve ser E, né? Ou então, tipo assim, tipo, sorrindo me disse. Pode ser também, né? Quando canta a música, né? Não sei, eu não escutei a Eu música. não lembro de ter ouvido esse E na canção, não, mas tá bom. O principal não é o E aqui. Apocalipse 19:12 fala: seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Eu acho que aqui ele está tentando associar a visão de João. Mas aí a gente tem uma questão aqui, porque Apocalipse, e aí é complicado, né? Porque assim, cada um vai ler o Apocalipse de um jeito, cara. E assim, vocês sabem que nós somos um canal reformado, né? Então a gente entende que o Apocalipse é uma linguagem completamente simbólica. Porque nós sabemos que Jesus não tem olhos de fogo. Por quê? Porque Jesus esteve aqui na Terra. Sim. Né? E nenhum daqueles que viram ele falou isso. Então, Apocalipse também vai dizer que ele tem pés de bronze. Jesus Cristo tinha pés de bronze? Não. Isso é todo um simbolismo. Os pés de bronze quer dizer que ele tem todo o poder para pisar, esmagar quem ele quiser. Os olhos de fogo é aquele que tudo consegue ver, que consome tudo com o seu olho fulminante. Diz que ele tem a língua é uma da sua boca, né? Uma espada e tal. Então isso tem a ver com o poder da palavra. Que é a Bíblia para nós hoje. Então é cheio de simbolismos. E aí quando você canta esse rei veio a mim, ótimo, você está falando de Cristo vindo, tranquilo, com seus olhos em chamas, e eu perguntei sobre os seus olhos, né? Aí eu não sei, aí ele começa a partir um pouco mais para questão da poesia e tudo mais, e aí você tem que tomar muito cuidado para você não se perder aqui na questão do Apocalipse, né? E aí vem o refrão. Não, o que você falou é isso mesmo, eu concordo com você. Aí vem o refrão. Ai, cara. Eu quero muito entender o fogo nunca dorme, cara. Porque assim... Pô, pode continuar aí. Aí fala assim, ó: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Não, só parando aqui, o que te lembra isso? Inferno. Beleza. A Bíblia não fala isso. Lugar de tormento que o fogo nunca apaga. Jesus Cristo falou, né? Que seria jogado no lago de fogo, onde o fogo nunca se apaga e tal. Nunca apagará, não. Tá certinho que o inferno no fogo nunca apaga. Por isso que eu acho que é sobre Deus, porque depois ele continua falando assim, ó: Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Será que ele não está fazendo um contraponto? Dizendo que existe uma realidade, existe um destino final, que é o inferno, onde o fogo nunca apaga, mas para aqueles a quem Cristo veio, Deus nunca morre. Não é porque se você pegar... Eu sou equivocado com a pergunta lá em cima que ele fez, cara. Porque ele tá respondendo aos olhos, porque ele pergunta lá assim, ó: e eu perguntei sobre os seus olhos. Aí o próprio rei responde: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Tá querendo dizer talvez no sentido de que Deus é eterno. Tá falando do fogo dos olhos? Fogo dos olhos, entendeu? Então a gente tá querendo dizer que... Não, ele usou o versículo errado, cara. Não tá certo isso aqui. Não, qualquer crente for falar onde que é o lugar onde o fogo nunca se apaga, qualquer pessoa fala inferno. Qualquer crente. Respondendo a pergunta, eu entendo ser que ele está querendo dizer... Então isso é a resposta da pergunta. É a resposta. Sorrindo ele disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Aí ele fala: Deus nunca é vencido, Deus nunca morre. Então eu entendo que seja... Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Ok, isso é fato, mas ficou confuso, cara. Eu achei confuso aqui. Não, eu também. Tem gente no comentário vai falar que Deus morreu. Na cruz? É. Aí é patripacionismo que chama isso daí.
Lá vem o Rafa com os termos. Aí a gente vai divergir teologicamente de novo. E quem morreu foi a pessoa do homem de Cristo, não de Deus. Você tem que entender a Trindade. Entender a questão da economia da Trindade faz confusão aqui. Sim. Então, assim, pra mim a resposta é essa. O que ele quer responder é isso, que Deus, no sentido de Deus é eterno, Deus não perde porque o fogo é poder, o fogo, entendeu? Porque quando fala o fogo nunca dorme, tá querendo dizer o quê? A Deus. Por isso a canção chama o fogo nunca dorme. Porque Como que chama quem pediu? Igor da Costa. Ô Igor, não deixa de comentar. É Igor da Costa? Igor da Costa. Não deixa de comentar aí o que você entende quando você canta isso aqui, porque se você indicou, obviamente ele ouve mais, né? De repente deve ter O que alguma noção, que né? passa aí na sua cabeça quando você canta isso aqui? É importante pra gente esse feedback aí. Se a questão da canção aqui for tipo assim, ó, Deus é eterno, beleza. Salmos 92 fala: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E Apocalipse 22, 13 fala, né, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Deus realmente nunca morre, Deus nunca é vencido e nunca vai ser, né? A canção, aí vem a outra parte que é complicada também. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida, ele governa. A minha vida, ele governa. Existe Cara, um amor... mais ciumento que a morte. Aí eu vou ter que fazer uma pergunta aqui. Pode fazer. Pode? Pode. A morte tem ciúmes? A morte não é uma pessoa. Porque se ele falou assim, ó, existe um amor Mais ciumento que a morte. Então ele está implicando que a morte possui ciúmes. Ciúmes. E Só que que o esse amor- amor, ele é mais ciumento que a morte. Que a morte. Da onde ele tirou isso? Assim, ó. Eu, particularmente, eu não gosto, até conversei com o Rafa, que eu não gosto quando às vezes fala assim, Deus tem ciúmes. Se não for aplicado da maneira correta, e aí eu bati um papo com o Rafa, porque às vezes o pessoal usa passagens, que tem mesmo, né, sobre essa questão de Deus ter um zelo pelo seu povo, de Deus, né? Essa questão do ciúme de Deus, ele é legítimo. Sim, é sim, bíblico, isso é sim. bíblico. Mas é no contexto de dividir a sua glória, né? Não no sentido assim, tipo, eu não vivo sem o homem. Não. Se o homem não me quiser, não é nesse contexto. É no Tem a ver contexto... com algo que Deus ele tem ciúme porque ele queira ter algo que Que não tenha. ele não tenha. Na verdade, ele não, a questão na Bíblia com a questão dos ciúmes que Deus tem, o zelo, né, que as maiores traduções trazem como um Deus zeloso, não ciumento, né? Mas isso está relacionado com Deus não dividindo a sua glória com ninguém. Isso. O contexto é sempre de ídolos, cara. Pode pegar, o contexto é sempre de ídolos. Deus não divide a sua glória com outros deuses. Tá? Tem a ver com coisa que pertence a ele já, não que ele quer algo que ele não tenha. Né? Como a inveja, o ciúme, essas coisas. Sim. Então tem que entender isso aí. Só aplicando o que o Rafa falou, em Êxodo 20, de 4 a 6, fala, né? Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Acho que fica claro nessa questão que você falou, Rafa. Essa questão de dividir a glória, né? Deus ele não divide a glória dele com ninguém, né? Cara, sobre essa questão de morrer, de mais ciúme que a morte, de ter ciúmes, eu também eu fico com essa que o Rafa falou sobre essa questão de... Não consegui entender de verdade a frase, né? Assim, será? Quando faz análise, você tem que imaginar... Claro. Será que ele está querendo aplicar essa questão de Cristo ter morrido e ressuscitado por ter essa questão de ciúmes do homem? Dessa questão de porque eu amo o homem, então esse amor é mais ciumento, então ele até morre por causa do ser humano? Que é o que acontece, por exemplo, Romanos 5:8 fala, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu falo, será que é nisso que ele pensou na hora que ele escreveu? Porque assim, se foi nisso, tá muito complicado entender. Eu tô fazendo uma suposição, tentando buscar algo. Literalmente eu não consigo entender a frase. Então, ela fica... Porque existe um amor mais ciumento que a morte. Cara, a morte é uma coisa, amor é outra. Não tem como ter um paralelo assim de você querer falar, tipo... Era mais fácil falar, tipo assim, ó, existe um amor mais ciumento do que uma coisa, tipo assim, de alguma coisa. Sabe como que talvez ficaria mais coerente? sentido. Existe um amor tão, já que quer usar a palavra ciumento, que eu não gosto, mas existe um amor tão ciumento que provou a morte.
talvez caberia até mais. Cara, ciúmes é uma coisa que a própria Bíblia condena. Não, mas aí se for aplicado nesses ciúmes que o Rafa acabou de explicar. Mas se a gente pegar o contexto bíblico com relação à palavra ciúmes na pessoa de Deus, ele fala isso. O que tem a ver ele não dividir a glória dele com relação aqui a morrer pro... Sim, não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver. Eu sei, eu só... Não tem ligação. Não tem, é uma suposição Tem. que eu fiz, mas assim, fica muito complexo entender essa parte. E Porque Jesus não morreu porque tinha ciúmes. Claro que não. Ele morreu porque tinha amor por nós, não ciúmes. E primeiramente ele morreu em obediência ao Pai, depois por nós. Ciúmes é quando você quer ter algo e você não tem. Nesse caso, tipo, Deus não está sendo adorado, mas os homens estão adorando outros deuses falsos. Então, por isso que cai esse contexto, como o Rafael explicou, dele ter ciúmes nesse critério, zeloso, por causa disso. Mas é exatamente disso. É disso. Agora, não faz sentido você for pensar na morte de Jesus, dele ter ciúmes de nós. Ele não tem ciúmes de nós. Cristo morreu para satisfazer a justiça de Deus. Sim. Então, não está desconexo, Tá. não faz sentido. Aí eu novamente pergunto, aqui a morte ela está sendo personificada e a morte ela possui ciúmes. Então existe um amor que é mais ciumento ainda do que a morte é. Estranho, cara. Só se o cara tava vendo o sobrenatural e viu o Cavaleiro da Morte, que é uma pessoa lá, né? É, pode ser. Então aí ele pensou na morte como um cara lá, né? Aí ele precisa escrever anime, né? Em vez de... Então... Ô, tô brincando, vai. Senão depois o pessoal vai achar que é letra, viu? Estamos discutindo a letra. Não, e uma coisa que é interessante, que o pessoal às vezes tem que tomar cuidado, a gente acaba até... Não tem jeito, faz análise, a gente faz teologia. As pessoas têm que entender que a morte, quem pertence à vida e à morte é até Deus, né? Não tem uma outra entidade que é a morte que vem, não. A vida e a morte, quem determina é Deus, né? Que fique claro sobre isso. Será que ele tava fazendo concepção ao anjo da morte que passou lá Então, mas não faz... no Egito? Não faz tipo assim, é uma pessoa e esse cara... bagunça, E não tava faz ciumento esse anjo? Não, Não sei, cara. É sabe? muito difícil. Aí ele continua falando, né, que e esse amor veio a mim com seus olhos em chamas, e eu perguntei sobre os seus olhos. Eu já falou isso. Aí depois ele fala, pra terminar, ele fala de eternidade em eternidade, geração em geração, nunca é vencido. Por isso que eu falo que a questão do fogo aqui, nunca dorme, é sobre Deus, né, sobre Deus ser eterno, Deus nunca ser derrotado, Deus poderoso. Mas é o inferno também, tecnicamente, né? A linguagem, pelo menos, aí você entenda como simbólica ou não, mas ela diz que o fogo nunca se apaga. De eternidade em eternidade, o fogo ele estará lá. Né? É um fogo consumidor, né? Rapaz, é uma confusão, cara, de usar a questão do fogo e não, atrelar isso não a... faz sentido sabe? nenhum usar a questão de fogo que se apaga para alguma coisa em relação a Deus. Eu também acho. São opostos, vamos colocar assim. Se a aplicação dele é única e exclusivamente com o texto de Apocalipse, já explicamos, o texto é simbólico. Sim. Aquilo ali tem um significado, assim como os pés de bronze, assim como a espada afiada, tudo Sim. isso significa algo, não necessariamente é literal. Isso é. Então é estranho, viu, Johnny? Eu não gostei muito não, hein? Pra falar a verdade, assim, a primeira estrofe, ela começa bem a canção. Sim. A primeira Existe estrofe. um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina e minha vida ele governa. Cara, ali para aqui, cara. começou bem. Para aqui, cara. Repete 4 vezes, já era. Né? 3 acordes. Acabou. Começou bem. Assim, a música a gente tem que ser assim, ela não contém heresia, acho que ela não contém heresia nenhuma que é aplicada. Não, se a gente for heresia ver, não. Né? Ela existe erros, Ensino confuso. erros teológicos de interpretação, na verdade. Se nós formos entender a música como uma questão pedagógica, que é o correto, nós deveríamos entender músicas como pedagogia, né? No sentido de que as músicas nos ensinam algo, essa música nos confunde, teologicamente. Sim. Teologicamente, sim. Ela nunca, assim, pra mim, ela não canta o evangelho, acho que não é apresentado aqui o evangelho, que é uma das observações que quando eu faço análise, eu sempre observo isso. Primeiro, ela canta sobre Cristo, canta sobre o evangelho? Não canta. Pode ser até que ele esteja falando aqui da pessoa de Cristo, mas não fala exatamente da obra de Cristo. Né? Entendeu? Pode ser que você significado falou, dela. pode ser que ele fala, É. né? Assim, a primeira estrofe é ok, as demais eu penso que a canção ela é rasa, mesmo com essa questão de licença poética que talvez ele quis aplicar nessa o amor mais ciumento que a morte, fica muito confuso. Não, é coisa sem nexo, né? Sem nexo, né? Dificulta até o entendimento e dificulta também o entendimento sobre essa questão do fogo nunca apaga, o fogo nunca dorme. É complicado porque você leu, o Rafa leu a letra e já achou que era inferno.
porque tinha que entender o que o cara tava falando em cima, depois para explicar o que tava falando embaixo, que Deus não quer vencido. Por favor, pessoal, vocês aí no comentário, quando vocês escutam essa parte, acho que todo mundo entende como inferno. Não tem como. Não tem. Assim, Eu não tenho outro pensamento como referência bíblica no seu inferno. Se você tem, conhece algum versículo, por favor, comenta nos comentários aí para nos ajudar, né? Porque a assim, Bíblia tem muitos versículos, nós não conhece tudo também, né? Então. a canção nós não recomendamos, não é nada contra o Alessandro Vilas Boas, mas as 3 músicas que a gente analisou até agora, nós achamos algumas coisas meio complicadas, né? E eu não sei, essa pegada que ele tem muito de colocar fogo, de colocar porta, de colocar queimar, eu acho que, será que talvez ele precisava dar uma reorganizar as ideias e rever um pouco? É como eu falei no vídeo anterior. Sim. Lá, né? Se você vai compor uma música bíblica teológica, você tem que começar a estudar. Então, tipo, não faz sentido. É igual o Rafa falou, se Apocalipse é complexo até na questão de interpretação e estudo, imagine você querer escrever uma canção utilizando Apocalipse como base, cara. É difícil. É complicado. Difícil. Mas, pessoal, gostou da análise? Deixa aí o like e compartilha. Não gostou? Não dê dislike. Dê like e compartilhe também. Nos ajude aí, beleza? Até a próxima, pessoal. Valeu, abraço. Até mais.